E, na verdade, até hoje eu estou procurando um amigo pessoal que investe em bolsa para a gente conversar, para a gente tentar aprender mais. Mas tirando o Davi, não conheço nenhum outro. Então, se alguém assistir aí, talvez a gente não sabe, né? Porque as pessoas às vezes não falam, a gente acaba não sabendo. É uma coisa que não é um assunto muito conversado. Verdade. Porque, como se trata de dinheiro, né? E eu acho que é um conhecimento muito específico, que nem... Eu vejo o Davi muito falando e aprendendo sobre isso, mas não é uma coisa também que eu sei. Até porque é do meu interesse, né? Mas eu falo assim, ai, deixa que ele cuida. Então, não é algo que eu acho que é fácil de se falar e de se aprender também. Não é uma coisa que todo mundo... Assim, claro que todo mundo consegue aprender, mas você tem que estudar muito e talvez ser um pouquinho acima da média, eu acho, pra começar a entender dessas coisas assim, sabe? A minha opinião. Até a gente vendo, né? No nosso ciclo de amizade, né? Ninguém às vezes, faz. Poucas pessoas são investidores, poucas pessoas... Né, tem um negócio próprio, então fica às vezes mais difícil ainda você aprender, porque a não ser que você confie em alguém na internet, e hoje é a parte boa, né? A internet nos trouxe muito conhecimento, mas a não ser que você consiga, né, tirar esse conhecimento da internet, é difícil ao nosso redor aqui, pelo menos a gente que mora no bairro aqui, fica mais difícil você conhecer um bom investidor, conhecer algum analista, né, para te dar as dicas, então a gente não tem referência, então acaba sendo meio que na loucura, mas ao mesmo tempo você precisa estudar. Por isso que a gente também conversou e quis iniciar esse podcast sobre finanças, né? Para poder ensinar a gente aqui, vocês que é do bairro, né? E trazer convidados também que saibam sobre isso, para que a gente possa aprender junto, sabe? Porque realmente a gente não tem essa referência aqui. Então, é um conhecimento que ele tem, né? Que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os convidados que a gente traz, então agrega muito. Porque realmente não é algo que a gente aprende na escola, não é algo que a gente aprende com nossos pais, geralmente, né? E que nem você falou, a gente tem muitos amigos, mas os amigos também, pelo menos por aqui, não é algo que sabe, assim, sabe? Não é uma conversa que rola no dia a dia. Ah, como é que foi seu investimento na bolsa hoje? Não tem esse tipo de conversa aqui. Então, mas ó, que nem assim, eu lembro quando eu era pequeno, quase que todas as televisões passavam, poupa na poupança, coloca na poupança. Tinha até musiquinha para você depositar na poupança. Poupançudos da Caixa. Mas você pior que tinha, né? Nos investimentos que são seguros e que tem uma rentabilidade melhor, que é tesouro e tudo mais, você vê quando você fala tesouro direto, ninguém nem sabe o que significa, o que é tesouro direto, como colocar seu dinheiro. E às vezes a gente não vê nos próprios bancos hoje, é uma facilidade. Num clique você consegue aplicar seu dinheiro no tesouro. Mas e o medo que você tem de aplicar no tesouro, porque você nunca viu ninguém falar sobre isso, você não tem amigo que fala, não, pode ir lá clicar que não vai ter problema nenhum, você não vai perder dinheiro. Então, até sendo algo muito seguro, então você coloca na poupança, porque a vida inteira você escutou poupança, e hoje o tesouro direto está aí, a um clique, mas eu não vejo nenhum dos meus amigos colocarem dinheiro no tesouro, por medo, simplesmente por causa de medo, e não tem medo de colocar na poupança, que pode dar errado também, tá? Sim. Como eu falei do meu pai lá, desculpa até não, assim, pode. Mas o meu pai, ele teve, vamos dizer assim, uma trajetória e uma sorte muito, porque ele quando ele comprou a casa, foi bem naquele período que tiveram congelamento de poupança. A gente não entende muito bem o que aconteceu naquele período. Mas muitas pessoas perderam dinheiro que estava na poupança, ou o dinheiro ficou preso por muito tempo. E meu pai tinha tirado, acredito que uns meses antes, tinha tirado todo o dinheiro para comprar a casa. Então, até a poupança pode dar errado. Mas é algo que ninguém tem medo de colocar dinheiro na poupança. Meus pais sempre me ensinaram a guardar dinheiro, né? E a gente cresce na igreja, e na igreja a gente aprende, né? Que a gente tem que fazer reservas. E eu guardava na poupança, até que eu conheci o Davi. Aí ele falou, não sei o que, CDB. E aí foi quando eu comecei a aprender mais sobre isso. E, né, a gente... como faço essa parte, tipo, eu recebi ali, eu pego o meu dinheiro e ponho tudo no CDB. E aí, quando não, que nem eu falei, né, entrego meu salário pra ele, e aí ele faz o resto. Compra dólares. Que é o que ele sabe fazer, que aí já não sei, entendeu? Isso. Mas faz diferença. Porque eu até já falei aqui uma vez que você aprende num clique, você clica lá, joga o seu dinheiro pro CDB. Quando você vê assim, ao longo de 6 meses, 1 ano, você fala, nossa, eu pus isso e agora tá isso. Não, vou começar a pegar tudo que eu tenho, vou jogar tudo lá. Então, você vê o dinheiro rendendo, e isso é muito legal, porque na poupança vai ficar ali, aquilo ali, acabou, né? Então... Isso que você falou de compartilhar, né, com as pessoas,
sobre esses assuntos, porque no nosso meio as pessoas não sabem, né? Muitas vezes elas vão pensar, a gente escuta isso muito em investidores falando, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que elas não têm o dinheiro para investir, só que na verdade é que elas não sabem administrar suas finanças. E aí alguém precisa ajudar. Alguém precisa mostrar, ó, será que não dá para você cortar a sua cerveja do final de semana e investir? Não dá para você cortar lá aquela pizza que você comeu? Não dá para você pensar em algo para o seu futuro? Então, realmente, as pessoas precisam ser ensinadas. Elas não... No nosso meio, nós não temos esse ensinamento, né? Esse costume. Esse realmente. Às vezes, elas não fazem, não porque não tem, mas porque não sabem como fazer. Nunca aprenderam, nunca foi ensinado, né? E, às vezes, porque é óbvio para um, não é para outros. Eu viajei um tempo atrás, isso já faz algum tempo. E aí lá no prédio da empresa que eu trabalho, tinha um analista de bolsa de valores. Não, né? Tem um time lá. Porque o prédio acabava sendo compartilhado ali, o pessoal dividiu o aluguel e tinha um analista lá, né? E aí um negócio interessante, eu tava lá trabalhando e por acaso eu ouvi o analista falando, dando indicação para o cliente dele, né? Acho que Magalu, que é as ações do Magazine Luiza, tava a R$17. Aí ele falou bem assim pro cliente dele, não, já caiu muito, caiu tudo que tinha que cair, pode comprar mais. E aí agora a Magazine Luiza tá a 1 e pouco, né? Então assim, ele tava, se eu não me engano, tava a 30 e poucos reais Magazine Luiza, caiu para 17, ele falou, meu, é um ótimo negócio, compra mesmo. Então, esse tipo de coisa me deixou com o pé atrás de confiar muito no que o analista está falando. E aí, assim, lógico, a gente estudando um pouco, tem alguns setores da economia que a gente não investe. Varejo é um deles por conta de ser um mercado muito complexo, difícil para você lidar, você tem que estar se autofinanciando o tempo todo, porque as coisas perdem valor. É bom que tenha o varejo para a gente poder comprar as coisas, mas é um negócio muito difícil e complexo, né? E aí, ouvi o analista falando pro cara comprar, eu fico imaginando assim, o cara que comprou o Magazine Luiza a 17 e hoje tá 1 e pouco, quanto de dinheiro que ele não perdeu, né? Eu não sei ali também na estratégia, talvez o cara falou, compra muito. Talvez o cara tava comprando 0,5% do que ele tinha, né? Então era um risco controlado ali, algo pouco, né? E então acaba sendo por essas questões e por algumas outras, eu sempre gosto de estudar também e ter certeza do que eu estou fazendo e ir pela minha intuição, não terceirizar essa decisão para um analista, né? Até porque o impacto para ele vai ser depois eu ir lá e reclamar com ele, falar, pô, você me indicou um negócio ruim, mas para mim o impacto vai ser no meu patrimônio e no dinheiro que eu tenho investido, né? Um negócio interessante que vocês falaram ali da segurança na poupança, e que aí eu trouxe, que eu aprendi também, na época que eles congelaram a poupança, quem tinha ações em bolsa de valores não sofreram nada. Continuaram com suas ações, receberam seus dividendos e vida que segue. Agora a poupança foi congelada. Então, assim, é uma inversão, né? É contra-intuitivo isso. Porque você fala assim, como que a poupança, que era para ser o negócio mais seguro, foi afetada e quem tinha ações em bolsa, a vida seguiu normal, né? O Barsi, ele até conta que na época ele falou, congelaram as poupanças e eu tava aqui, ó, tranquilo com as minhas ações e continua até hoje, né? Então, assim, não tem... Eu sei que hoje, devido à situação que congelaram as poupanças, hoje é muito mais difícil eles fazerem isso de novo, né? Falar, vamos congelar as poupanças. Criaram-se mecanismos ali para proteger as pessoas, né? Mas eu não considero que a poupança é estável, o bolsa de valores é estável. A gente tem que se diversificar, proteger, porque todas as coisas, pode ser que venha uma pandemia, pode ser que venha qualquer coisa e o mercado ele vai se movimentar. Então a gente tem que buscar estar se desenvolvendo, investindo na gente, para a gente ter capacidade de gerar renda e aí depois o restante é ir dando uma forma de proteger o nosso patrimônio, né?
E aí o Márcio comentou um negócio que eu achei interessante, que ele falou assim, ninguém do nosso círculo de amizades ou de conhecimento investe ou tem essa cultura, né? E aí, recentemente a gente estava conversando em casa, eles têm uma escala de renda, né? E de divisão ali de questões de renda mensal. Uhum. E aí a gente vê que 95%, 5% só da população brasileira consegue ter uma renda acima de 5 mil reais por mês. E aí, 10% ganha acima de 5 mil reais, 5% da população ganha acima de 10 mil reais e 1% da população ganha acima de 30 mil reais. Os outros 90% é abaixo disso. Então, assim, às vezes a gente está aqui nesse mundinho de investimento, mas se a gente for parar para olhar, isso é uma bolha. É uma bolha nossa aqui, de poucas pessoas, e são realmente poucas pessoas. Talvez por quê? Porque a pessoa não tem esse conhecimento, não estuda, não faz.